Neste momento, convidamos o professor doutor Valdir Flores, coordenador do Programa Integrado Socioambiental de Porto Alegre, para apresentar o case Plásticos e Saneamento, a experiência do DEMAI. Boa tarde. Nós vamos, então, apresentar o case do uso do plástico em saneamento básico, especificamente na distribuição de água e na coleta de esgoto, na cidade de Porto Alegre. Diz a história que os maiores beneficiados pelo uso do plástico, do surgimento do plástico, foram os elefantes, à medida em que, com o surgimento do baquelite, se deixou de utilizar as presas dos elefantes para fabricar as bolas de bilhar. Isso realmente foi um marco histórico do surgimento dos plásticos. Porém, no saneamento, o plástico ele aparece como um material que veio substituir e está sendo cada vez mais uma alternativa de custo, de rapidez e de tecnologia a materiais usuais no saneamento, como produtos cerâmicos, pesados, quebradiços, de difícil montagem, com uso excessivo de mão de obra. Também o ferro, materiais metálicos, que apresentam excessiva corrosão, problemas de incrustação interna, o que faz a companhia despender um custo maior com energia e ter também um tempo de vida útil menor nas tubulações. O aço se enquadra também dentro desta linha. Depois, também temos materiais plásticos, como o PVC, o polietileno e o PAD, ou também conhecido como PE. A evolução do uso dos plásticos, ele começou no saneamento com o PVC. O PVC é um material plástico que começou a ser utilizado no Brasil na metade do século XX e que ele, vamos dizer assim, ele abocanhou uma fatia muito grande do mercado de saneamento, especialmente nas instalações prediais. Porém, o PVC, ele também tem algumas dificuldades que, para nós que trabalhamos com empresas de saneamento, ele não nos oferece aquilo que a gente gostaria de ter, que é diminuição das perdas de água ao curso das tubulações. Grande parte da água produzida no Brasil, água tratada, que tem um custo aproximado de R$ 3 a R$ 5 por metro cúbico para a sua produção. Grande parte desses recursos hídricos que são tratados são desperdiçados ao longo das tubulações, especialmente em juntas de tubulação. Para esta alternativa, o Departamento de Porto Alegre, Departamento Municipal de Água e Esgotos, final dos anos 80, ele buscou uma tubulação, um material alternativo, que era o polietileno. O diferencial deste material é que o polietileno ele possui a possibilidade de eu juntar uma tubulação com a outra pelo processo chamado de solda térmica. Esta solda térmica faz com que eu não use peças, conexões, e tampouco tenha juntas de montagem. Porque quando nós pensamos em materiais, por exemplo, como o ferro dútil, nós constatamos que eles têm pressões no corpo do tubo da ordem de 30, 50 quilos de pressão. Porém, quando nós vamos para a junta é de borracha. Já foi dito aqui, numa palestra anterior que me antecedeu, de que hoje
as empresas que fabricam tubos com juntas elásticas, eles estão em busca de tecnologias que compensem essa fragilidade que a junta de um tubo apresenta. O polietileno tem essa propriedade de não possuir junta. Por isso que foi um material em que o DEMAI apostou lá nos anos 80 e que vem apostando ao longo desses quase 30 anos com pleno sucesso, com resultados bastante promissores e que a gente espera que no futuro seja realmente um material totalmente dominante. Aliás, hoje ele já é mais de 50% de todos os tubos que são usados em Porto Alegre são em polietileno, né? Isso facilita muito que a gente agilize as obras, porque o polietileno ele não é fornecido, como a gente conhece usualmente, em barras de 6 metros de comprimento, como é o caso de outros materiais. O PVC, o polietileno, eu posso obter ele em barras de 100, de 200, de 500 e até de 1.000 metros, conforme a gente vai mostrar aqui para vocês na sequência deste case. Nós temos, naturalmente, que verificar, no caso do uso do polietileno, as oportunidades que este material nos apresentou e o porquê que nós optamos por utilizá-lo, embora no Brasil, na época, nenhuma empresa ainda utilizava o polietileno como opção de tubulação para saneamento. A leveza de transporte, a ausência de corrosão, a não incrustação, o melhor aproveitamento de energia das bombas de recalque, o tempo de execução de obra e a perda física da água, que ao longo, na medida em que nós começamos a aumentar o uso do polietileno, imediatamente se verificou uma contrapartida na redução drástica das perdas de água. Também esse material nos oportuniza menores riscos, especialmente de rompimentos, de possibilidade de gato, que a gente chama no saneamento, que é uma pessoa fazer uma ligação clandestina na rede de água, enquanto que o PVC se vale de soldas, de colas, chamadas soldas plásticas, o polietileno não admite nenhum tipo de solda plástica. Ele não tem aderência com nenhum tipo de solda plástica. Isto faz com que aquela pessoa que pretende fazer uma ligação clandestina na rede, isso é bastante comum, especialmente em áreas não urbanizadas, isso faz com que ele não tenha sucesso, acabe chamando o departamento, no caso de ele ter essa tentativa, e a gente, por esta razão, descobre e consegue eliminar esse feito. É um material que tem se mostrado assim de grande valia no saneamento. Eu diria assim que de cada 10 problemas que nós poderíamos apresentar, isso que eu estou dizendo faz parte dos em torno de 30 anos que eu trabalho com saneamento básico. De cada 10 problemas que nós temos para solucionar em termos de instalação de uma rede coletora, de uma rede de abastecimento de água ou coletora de esgoto, né, os 10 o polietileno teria como resolver. Outros materiais, dificilmente nós teremos mais do que 6 oportunidades de solução. Mas o polietileno, o que ele significou para nós? Ele significou para nós, não é, um avanço grande na substituição daquelas redes mais antigas. Nós tínhamos, lá nos anos 80, uma demanda da ordem de 700 quilômetros de redes de água para substituir em Porto Alegre, demandadas pela área operacional, em função da grande ocorrência de vazamentos. Como o polietileno é um material que me permite, se eu tiver um bom planejamento de obra,
assentar em torno de 150 a 200 metros, né, por dia, com obra acabada, isso significava eu quase que triplicar a velocidade de execução de rede comparado com outros materiais. Então, sem dúvida, este foi o grande salto que nós conseguimos na tentativa de eliminar as redes, a questão destes vazamentos. Lá nos anos de 80, nós tínhamos em Porto Alegre nós produzíamos 192 milhões de metros cúbicos de água. Passados esses 27 anos, hoje Porto Alegre produz 195 milhões de metros cúbicos. A população daquela época, dos anos 80, era em torno de 920 milhões de pessoas. Hoje é 1.450.000. Ou seja, a população cresceu da ordem de 65%, e nós, agora, já no ano de 2013, é que alcançamos aquela marca de produção lá dos anos 80. Ou seja, ao longo de todo esse tempo, fomos reduzindo as perdas e, com isso, fomos reaproveitando aquela água que antes era posta fora e que até foi dito também numa palestra anterior. São Paulo, em função exatamente dessa excessiva perda de água, perde o volume de água de todo um sistema Cantareira. Então, isso é uma coisa impressionante e nós podemos verificar este quadro em quase todas as empresas brasileiras de saneamento, onde os índices, em geral, andam próximos dos 40% de perdas. O polietileno também nos possibilitou a gente fazer, então, a redução de perdas lá dos anos 80, que era da ordem de 46%, para 26% na data de hoje. Essa questão da incrustação. A incrustação, ela impõe para o tubo a semelhança de uma artéria do corpo obstruída. A nossa bomba biológica é o coração. Na medida em que eu tenho uma obstrução numa artéria, obrigatoriamente o coração vai ter que bombear este sangue com uma pressão maior, vai ter que usar mais energia. E aí tem uma série de problemas decorrentes. Numa tubulação de água, a semelhança é idêntica. Ou seja, na medida em que as incrustações aumentam, dificulta a passagem de água, eu tenho uma perda da qualidade da água, eu tenho que usar mais produtos químicos, eu tenho uma perda maior, porque eu tenho que temporariamente fazer limpezas através de abertura de hidrantes. Muitos cidadãos ligam para o departamento reclamando que tem um hidrante aberto numa rua jogando água fora. Na verdade, ele não está jogando água fora, ele está fazendo, às vezes, a limpeza de uma ponta de rede que está com uma qualidade de água baixa, ou está tentando deslocar uma obstrução. Então, são fatores que, com o uso do plástico, do polietileno, que não tem esse tipo de problema de incrustação, porque ele não se oxida, ele não tem aderência, e isso é um fator que se elimina. Nós também, com o polietileno, nós tivemos uma menor quantidade de uso de equipamentos, porque se trata de um material mais leve. Sendo um material mais leve, de mais fácil instalação, os equipamentos que se usa na sua instalação são de porte muito menor e em quantidade menor. Enquanto que para baixar, por exemplo, um tubo de ferro de 500, 600, 800 milímetros, eu preciso de equipamentos pesados, guindastes, né, que possam transportar este tubo próximo da vala para dentro dela. Com o polietileno, nós fizemos isso fora da vala e é feito por uma máquina retroescavadeira em caráter normal, uma retroescavadeira que já se usa correntemente para abertura de valas. Então, o equipamento se reduz da ordem de 1/3 daquilo que seria necessário, né? E isso também implica na rapidez
da execução. Este uso menor de porte de equipamentos é fácil de entender que ele também vai representar um menor uso de mão de obra. E este menor uso de mão de obra repercute num fator importantíssimo em obra de saneamento, que é a redução da possibilidade de acidente, porque o polietileno ele é montado fora de vala. Isso também implica em número de equipes de manutenção menores, a redução de materiais em estoque e também a possibilidade de eu ter um horizonte de projeto maior. Aqui vocês podem verificar o que isso trouxe para o DEMAI nesses últimos 27 anos. O gráfico de subida é da instalação de rede. Nós hoje temos 51% das redes de Porto Alegre, dos totais, são em polietileno. E as perdas, que eram da ordem de próximo de 50% lá nos anos 80, hoje se reduziram a 26%. Qual é a grande vantagem do polietileno se nós compararmos com outros materiais? Aqui vocês têm a chamada curva de regressão. A curva de regressão é um teste de laboratório que se faz com material plástico, ainda em fábrica, na sua produção, para caracterizar uma determinada resina. Então, eu posso dizer que esta curva de regressão, ela me permite que eu, na data de hoje, com um material produzido hoje, eu possa avaliar o que vai acontecer com ele daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos, pegando todos os parâmetros, como perda de resistência, como tempo de vida útil e outros fatores que são a ele inerentes. Um outro fator importante, que é um fator físico no polietileno, é a questão da resistência à pressão. Por ser um material plástico, ele tem a capacidade de se alongar pelo excesso de pressão. Então, pequenas mudanças de pressão são absorvidas no corpo do próprio material, sem necessidade de uso de peças especiais como reservatórios de controle de pressão ou válvulas de redução. Hoje temos no Brasil já normas que nos dão todos os parâmetros necessários para a qualificação desse tubo. Quando o DEMAI começou a utilizar, isso ainda naquela época não existia. Aqui apenas eu vou mostrar para vocês, é um teste que foi feito de um tubo enterrado há 20 anos e cujos resultados praticamente reproduziram a situação do tubo como se novo ele fosse. Também retiramos um outro tubo, com 10 anos de instalação, obtivemos outra resinas diferentes, e obtivemos praticamente os mesmos resultados. Isso foi feito com o auxílio da Braskem. Aqui estou mostrando uma foto, vocês podem ver lá, na foto menor ou mais de cima, tubos que nós implantamos agora, emissário de esgoto de 515 metros de comprimento cada barra, com uma extensão, para cobrir uma extensão de 11 quilômetros, foram usadas apenas 22 barras. Imaginem a quantidade de serviço menor, não é, que foi aí executado, se comparado com tubos de 6 ou 12 metros. Aqui tem uma foto da fábrica de São Paulo, demonstra que eu posso produzir esse material em qualquer tamanho. Então, eu diria assim, o polietileno, né, concluindo a nossa apresentação, ele tem dois fatores que para nós são importantíssimos e indicam a possibilidade de nós enxergarmos um futuro no saneamento bastante alvissareiro, que é ser um material de grande flexibilidade em qualquer sentido que eu queira analisar,
assim como também ele apresenta resistência aos principais problemas que outros tubos falecem quando são submetidos. Eu gostaria de agradecer, então, aos patrocinadores deste evento, aos organizadores e a vocês que nos ouviram. Obrigado pela atenção.